Opa, sejam bem-vindos a essa aula de desenho cartoon. Na aula de hoje eu quero falar sobre a criação de personagens, certo? No estilo cartoon. Você tem que saber o seguinte, que antes de começar, vamos fazer a seguinte observação. Eu vou aguardar que você traga aí seu lápis, certo? Sua borracha, seu papel e vamos desenhar juntos, certo? Vamos praticar juntos. Essa aula não é só para eu falar, assim, não é apenas uma aula teórica, certo? É uma aula experimental mesmo, é para a gente praticar juntos, beleza? Então, dá o pausa no vídeo, ou então vai lá dentro, pega. Na verdade, se estiver assistindo ao vivo, né, não dá para dar o pause, mas vá lá, pega o seu lápis, seu papel e sua borracha e vamos praticar juntos, certo? Para começar, na hora que você vai criar um personagem cartoon, você tem que pensar em algumas coisas sobre esse personagem. Primeiro, ele é um ser humano, ou ele é um animal, ou mesmo um objeto. Aí fica o questionamento, certo? Você tem que escolher. Se você quer fazer um ser humano, beleza. Se for um animal, como um coelho, tipo perna longa, entendeu? Então você fica a seu critério. Quem está criando o personagem é você, né? Então sinta-se livre para escolher o que quiser. E depois aqui a gente vem com 3 tópicos referentes ao personagem, né? Primeiro, o sentimento, que a gente pode, por exemplo, saber se o personagem é feliz, se ele é animado, se ele é mentiroso, se ele é, por exemplo, nervoso, certo? Algumas características de sentimento desse personagem. Alguns sentimentos. Aí vem aqui mais algumas características desse personagem. Por exemplo, ele é inteligente, ele é... que mais? Ele é gordo, ele é, sei lá, valente, atrevido, e por aí vai, certo? Então você escolhe um sentimento, uma característica e por fim uma profissão, se ele tiver, né? Um doutor, um advogado, um desenhista, por que não? Certo? Então, pense em todas essas características aqui, esses tópicos que eu coloquei, e você consegue criar o seu personagem. Por exemplo, vamos criar um aqui. Eu vou escolher, não vou escolher um personagem humano, certo? Vou escolher uma girafa. Eu já tinha pensado sobre uma girafa e aqui eu tenho eu instalei aqui o aplicativo do Pinterest, certo? Que ele é um aplicativozinho, eu já mostrei em outros vídeos. Dá para você buscar referências, salvar numa coleção sua. E eu salvei aqui uma coleção só de girafas, certo? Bem pouquinho, só para a gente ter uma referência boa do rosto da girafa e do corpo dela, certo? E aí, pronto, a primeira coisa eu escolhi, o meu personagem não é humano, ele é um animal, certo? Ele é uma girafa, certo? Uma girafa. E aí eu penso no sentimento dessa girafa. Ela é raivosa, ela é feliz, eu vou botar aquela raivosa, certo? Raivosa. Características dessa girafa, deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar na característica aqui para ela. Características. Valente, atrevida. Pode ser, né? Pode ser valente. Pronto. E pode ser uma girafa macho, vamos dizer assim. E a profissão, ele é um funcionário. Funcionário que anda com a maletinha por aí, certo? Ele tem um emprego dele. Pronto, dito tudo isso, vamos fazer o desenho da nossa girafa, né? Pegando aqui da referência, ó, eu vou tentar fazer um rosto de uma girafa, certo? No estilo cartoon, lógico, que é o estilo que eu mais gosto, né? Que eu domino, na verdade. Começo por um círculo. Mais uma vez, pegue seu lápis, seu papel, vamos fazer isso junto, certo? Faça um círculo
E outra coisa, não tem necessidade de fazer uma girafa também. Você pode fazer o que você quiser. Pode ser até um ser humano, né? Do círculo, a gente percebe que a girafa tem um focinho, né, mais avantajado. Então, eu vou colocar aqui, ó, um círculo, como se fosse um buraco para a saída do focinho dela, certo? E aí, ó, boto aqui meio que um cilindro puxando. E aqui eu faço um outro círculo para ser a boca dela, o final do focinho dela, certo? Ela tem aqui esses chifres, né? Tipo uns chifres. Eu vou fazer o seguinte, bem aqui como está centralizado, eu vou botar aquela linha central, como eu sempre costumo fazer, certo? E aqui a linha dos olhos, ó. Beleza? Aí aqui eu vou botar uma saída para esses chifres, ó. Certo? Eles são mais ou menos uns cilindros, só que são mais arredondados aqui na ponta, assim, né? Certo? A orelha da girafa, posso botar um espaço aqui para ela sair, ó. E ela tem uma orelha mais... tipo um triângulo aqui, né? Alguma coisa mais triangular, ó. Certo? De um lado e de outro. Certo? Pronto, ó. Aí aqui, bem aqui nesse espaço eu posso botar os olhos. Posso colocar ele mais perto aqui do centro também para ficar mais engraçado. E maior, né? Porque ele vai ser um personagem raivoso, né? Fazer logo ele com raiva aqui, certo? Certo? Então aqui, ó. Boto aqui um pontinho pro nariz, uma narina e outra. Certo? Espero que esteja dando para acompanhar. Que esteja dando para acompanhar aí. Qualquer dúvida, pergunte, certo? No comentário. Mande para mim a sua dúvida, que eu vou ajudar a fazer o que eu puder para ajudar. E tá aqui a nossa girafa cartoon, só a cabeça dela, né? Lógico que tem as manchinhas ainda que a gente, né, tem que adicionar. Eu faço meio que manchas aleatórias, certo? Manchas sem muita regra. Só não passo uma por cima da outra. Eu faço uma de modo que elas se encaixem uma na outra, assim, certo? Pronto. Uma outra característica da girafa é que ela tem um pescoço grande, né? Então eu tenho que colocar isso no meu personagem. Eu vou pegar aqui, ó, bem aqui, por trás da cabeça dele vai ser mais ou menos a saída do pescoço, né? Então eu traço aqui meio que um cone, certo? Mais avantajado aqui, ó, um conezinho, certo? E eu tenho a cabeça do personagem, o pescoço, desculpa. E aqui eu faço o corpo dele. O corpo eu costumo fazer, posso fazer um corpo mais bem reduzido, só para ficar mais engraçado. Faço como sendo você pode pensar de novo na figura de um cone, né, de um triângulo, certo? Ó. Pode ser um triângulo assim mais arredondado nas pontas, certo? E aí a gente divide esse triângulo no meio, divide aqui na altura da cintura. Bem aqui eu faço um espacinho para a saída da perna, de uma perna, aqui da saída da outra perna, aqui a saída de um braço e aqui a saída de outro braço. Igual um boneco mesmo de brinquedo, né? Que ele tem os braços e as pernas encaixados. Então como é que fica? Ó? Como a girafa é alta, né? A gente pode colocar essas pernas bem altas
também bem compridas, né? Então, eu posso fazer aqui cilindros mais compridos, né? Para fazer aqui a perna do personagem. Ele tem cascos, né? Aqui na ponta. Posso fazer uma esfera cortada ao meio aqui, ó. Certo? As pernas são mais finas e o joelho mais saliente, né? Mesmo jeito aqui, posso fazer um cilindro curvo, uma pata aqui com uma esfera cortada ao meio, joelho mais certo. E como o meu personagem vai ser um funcionário, eu vou colocar ele segurando uma maleta aqui, ó. Vou colocar aqui um outro cilindro saindo daqui do braço. Mais outro cilindro. E aqui segurando a maleta, certo? Aí você pode até olhar na frente do espelho, sua própria mão, como seria uma mão segurando uma maleta. E ela seria mais ou menos assim. Você faz um retângulo, divide essa parte aqui. Então aqui seria cada um dos dedos e aqui o polegar, certo? Ficou uma mão, um braço muito longo, né? E aqui seria a maleta. Maleta bem pequena em relação ao tamanho dela, né? Tamanho da girafa, certo? E eu vou colocar uma roupa de escritório aqui, ó, uma roupa de, certo? De trabalhador, a gola, uma gravata aqui, ó. E aí a camisa, a roupa, né? Você pode botar aqui uma manga, ó. Então mais fácil de fazer depois que você já tem toda a estrutura, né? A roupa dele de pano passado. E aqui eu faço, ó, a calça, faço uma dobrazinha aqui da calça dele. Certo? Um retângulo aqui para o final da calça. Faço o pé pequenininho mesmo. E aqui o pé do mesmo jeito, pequenininho. E um retângulo aqui para o final da calça. Certo? É uma girafa meio chateada, né? Beleza? Deixa eu ver o que mais. Pronto, aqui a gente pode colocar o que na mão dele? Deixa eu pensar aqui o que é que poderia ter na mão dele. Aqui eu posso colocar uma caneta nesse bolso. Aqui no bolso dele, uma caneta. Já que ele é um funcionário, né? Apesar de raivoso, ele é um trabalhador, né? Colocar as manchas aqui, ó. E aqui nessa outra mão dele, pode ser o quê? O que é que a gente põe nela? Deixa eu pensar. Pode estar segurando alguma coisa aqui. Se eu quiser fazer o personagem segurando alguma coisa, eu faço aqui um retângulo para a mão, ó. O espaço onde o braço sai é aqui. E aí eu faço um meio termo entre um e outro. Seria mais ou menos a distância aqui do cotovelo dele, né? Ó. Certo? E aí ele fica mais ou menos assim. Agora o que colocar nessa mão dele? Pode ser, vamos colocar um refrigerante.
virei aqui o retângulo, ó, porque ela tá virada segurando o refrigerante, certo? Então eu ponho aqui um polegar, um retângulo aqui pro polegar. E aqui eu ponho 3 separações para os 3 dedos da girafa. Colocar aqui uma garrafa Essa foi a ideia que me veio na mente agora aqui no meio da aula, né? Eu não estava planejando o que colocar na mão dele, veio a ideia de colocar esse refrigerante aqui, certo? Põe a manga da camisa aqui, ó. Faço um. E eu acho que nos braços dela a gente bota as manchinhas também, certo? Vou colocar um relógio aqui para dar a impressão de ele ser uma pessoa realmente atarefada. E pronto. Aí o que é que tá faltando agora? Fazer a arte final, não é isso? Para fazer a arte final eu costumo, para fazer o desenho eu usei esse lápis. Eu não sei nem qual é a numeração dele, mas ele é um lápis da Faber-Castell. A numeração, porque tem uma numeração nos lápis, tipo HB, 6B, 4B. Quanto maior esse número, tipo 6B ele é um dos mais, ou é o mais, se não me engano, mais macio, né? Então o grafite dele ele acaba sendo mais forte e tal. No caso desse eu não faço ideia da numeração dele. Agora, para fazer a arte final, eu gosto muito dessa aqui, que é uma caneta pincel da Unipin, certo? Que ela simula, meio que simula, não muito, mas uma ponta de pincel, mas não muito. Ela é boa de usar, ela é bem precisa. Para mim, que tem o meu traço não é tão preciso assim, me ajuda muito, sabe? Então aqui, ó, eu venho arte finalizando a nossa girafa. Aí eu aproveito para dar uma incrementada, colocar um cabelinho aqui, ó. Inclusive eu não coloquei cabelo nenhum na girafa, mas poderia colocar um cabelo, né? Poderia colocar um cabelo nele, mas já era. Vamos deixar para outra aula isso aí. Só esses cabelinhos mesmo. Certo? Espero que você também esteja desenhando aí, certo? Na sua casa. Porque a ideia dessa aula é essa, certo? Como ela é uma girafa raivosa, e aqui é um trabalho que é até prazeroso. Talvez não para quem está gravando uma aula, como é o meu caso, mas quando você faz uma arte final bem aproveitando mesmo cada momento e tal, é uma coisa muito prazerosa, certo? Tá aqui o nosso personagem, né, se formando, uma contornada aqui na canetinha dele, o bolso,
Faço um franzido aqui no ombro dele, na manga da camisa, né? Põe aqui o braço, ó. Dá uma reforçada que esse traço está muito rabiscado, né? Esse aqui é o relógio, ó. Certo? Aqui o relógio. E aí a mão dele segurando aqui a maleta. Depois que você se você cometer algum erro, você pode usar um corretivo, certo? Esse corretivo aqui, ó, dá só uma sacudida nele, tem tipo uma bolinha dentro que mexe, e aí você pode vir onde você errou pressionando, ó, pressionando e riscando, e ele vai corrigindo os erros que você cometeu, certo? Nesse sentido, o computador é mais fácil, né? Porque o computador você dá um Ctrl Z e pronto. Aqui não, aqui a gente tem que usar esse artifício do corretivo. Aqui o pano passado da roupa dela, ó, da girafa. Dele, uma girafa macho. Certo? Vou colocar isso aqui mais para baixo. Aqui é a maletinha dele, ó. Maleta do seu barriga, né? Certo? Aí vai completando, ó. O sapato faz pequenininho mesmo. Tamanho do pé dele. Aqui o retângulo pro finalzinho da calça. Certo? Faz aqui uma dobra aqui nessa dobra da perna, né? Essa parte aqui é chamada de drapejamento, certo? Essas dobras lá no tecido. E aqui a gente tá, ó, tem o nosso personagem se formando, certo? Aqui eu posso colocar aqui para trás um pouco da camisa dele, um pouco da calça. Pronto. Aqui eu faço a mão, ó, polegar. Põe os dedos e o refrigerante, certo? Ele é tão raivoso que mesmo tomando refrigerante, ainda assim tá com raiva, né? Quem que fica com raiva tomando refrigerante, né? Só quem não pode tomar, né? Bota o canudo, ó. Pronto. Certo? E aqui eu faço de novo a dobra da camisa dele. Beleza. Agora aqui a gente pode fazer as manchinhas, ó. As marquinhas que a girafa tem no corpo dela. E aí vai um trabalho de paciência, viu? Porque você só precisa fazer essas manchinhas não encostar uma na outra, né? Como se elas estivessem encaixadas uma na outra. Vale lembrar que se você estivesse fazendo um personagem para desenho animado, por exemplo, talvez não valesse a pena encher tanto de detalhes assim, porque na animação
você precisa de um desenho mais simples, né? Para fazer vários quadros e tal. Não é interessante ter um personagem tão cheio de detalhes na animação. E é isso, né? Aqui o personagem, ó, certo? Um funcionário chateado que não pertence ao reino, não é um ser humano, ele é um animal, né? Uma girafa. Aqui eu passo um pouco a mão para dar uma secada na tinta, mas o correto é você esperar a tinta secar, né? Secar para depois passar a borracha. Vale lembrar que essa minha borracha é uma borracha simples, mas ela encarde muito e ela estraga o papel também. Tem aquelas outras borrachas que são tipo uma massinha de modelar, que eu esqueci o nome agora. Limpa-tipos, eu acho. Limpa-tipos. Que você consegue passar no seu desenho e não prejudica tanto assim o papel e nem o próprio desenho em si, certo? E depois que ela dá uma secada, a gente vem com a borracha e vai apagando levemente aqui para não estragar o papel. Vale lembrar que eu estou usando um papel simples também, uma folha de papel ofício, sulfite, né? Certo? Tomando cuidado para não amassar o papel e acabar com o seu trabalho. Se você estiver acompanhando essa aula, estiver fazendo o seu personagem aí, você pode fazer, postar, certo? Postar nas suas redes sociais, se você for postar no Instagram, me marca lá, Florencio.Batista, que eu vou ficar muito satisfeito em ver um resultado seu, certo? Olha aí, rapaz. Telefone no meio da aula, ó. Certo? Então, tentem, se você for fazer algum desenho seu, baseado nessa aula ou nas coisas que eu já falei, pode postar e me marcar, que vai ser uma satisfação muito grande eu ver o seu desenho feito e ver o seu progresso, beleza? E se tiver alguma dúvida também pode me procurar lá no Instagram, que todo dia eu estou postando conteúdo de desenho lá, certo? Sobre desenhar no estilo cartoon. Pois bem, aqui ó, a gente termina de apagar o personagem. Certo? E tá pronto, né? Aqui a única coisa que eu faria seria pegar uma caneta mais fina e ir marcando os detalhes, né? Ou com essa própria caneta mesmo, marcar alguns detalhes na gravata, por exemplo. Fazer uma listras, certo? E aí fazer também sombra, né? Porque é importante para dar um certo volume para o seu desenho, luz e sombra. Se você souber onde é que está a sombra, né? Por exemplo, vamos supor que a luz está vindo aqui de cima. Então tudo que tiver um certo volume abaixo disso tem sombra, né? Como por exemplo a manga da camisa dele. Ela tem um certo volume maior que o braço, então ela tem uma sombra aqui projetada aqui abaixo do braço dele, certo? Aqui debaixo do colarinho também faz sombra. É isso? Aqui também, ó. Aqui o pescoço dele, a cabeça dele tá vindo para cá para frente, então ele tem uma sombrinha para cá também, ó, certo? Porque a cabeça tá um pouco à frente do pescoço. Inclusive eu posso até puxar mais para cá, certo?
Aqui abaixo do refrigerante, o fundo da garrafa, né? Pode ter uma sombra também. Posso colocar também umas sombrinhas de lado aqui, umas ranhurazinhas, só para dar um efeito. Aqui também teria sombra. O que mais? Aqui abaixo do quadril dele, ó, posso colocar uma sombrinha mostrando que essa perna está um pouco mais para trás. Aqui, como tem a maleta dele, posso também colocar uma sombra aqui devido à mala, certo? A própria mala, ela tem esse lado um pouco mais para baixo, eu posso dar uma sombreada como se fosse rachurado assim, ó, certo? Só para mostrar que ela não está completamente sombreada, mas que ela está vindo para o lado mais escuro. Aqui abaixo do relógio também pode ter uma sombrinha, ó. Tudo isso porque eu decidi de antemão que eu ia ter luz aqui em cima, né? Então, se a luz viesse de outro lado, aí seria totalmente diferente a configuração aqui. Dentro do nariz, ou dentro das narinas também é escuro. A boca, né? A pupila eu posso também escurecer, deixar só um brilhozinho. Completar aqui os espaços que eu não completei. Não tem necessidade de completar tudo, né? Mas às vezes eu gosto de fazer. Só para lembrar, o chifre da girafa, ele... Deixa eu ver se ele é escuro, né? Ele tem umas manchinhas mais escuras, né? Ó, no topo do... Então eu vou escurecer, meio que obedecendo a girafa real, né? Certo? Posso colocar uma sombrinha aqui dentro da orelha. Mostrar um certo... Ou então colocar esse rachurado também, ó, para dar um... Aqui não muito, porque ela tá um pouco levantada, né? Coloca só um pouquinho. Aqui atrás, ó, porque a cabeça tá um pouco para frente. Enfim, você vai observando esses lugares onde merece ser aplicada uma sombra, certo? De acordo com o volume. Você tem que passar a pensar no desenho como uma forma tridimensional. Essas figuras aqui que a gente faz, todas pensadas de uma forma tridimensional, com volume. E aí fica fácil sombrear, certo? Fica muito mais fácil. Vou colocar aqui o detalhe da calça dele, o bolso, né? E é isso. Vou colocar uma sombrinha aqui debaixo da calça. Um sapato também. E aqui eu posso colocar alguns rachurados também, certo? Aqui na mala também. Beleza? Deu pra perceber que eu gosto muito de rachurar, né? Isso é uma característica mais dos desenhos daquele estilo mais underground e tal. Não sei se é bem o meu estilo, mas eu gosto de rachurar. Beleza? Então é isso, ó. Se você quer fazer o seu personagem cartoon, lembre-se dessas coisas aqui. Você escolhe um sentimento, escolhe primeiro se o personagem é humano ou um animal, ou até mesmo um objeto. Escolhe um sentimento para ele, raivoso, alegre, feliz, um sentimento, né? E aqui, outras características do personagem, se ele é gordo, se ele é magro, características físicas dele, por exemplo. E aqui, a profissão, né?
caso ela haja, você escolhe também. E aí tudo fica mais fácil, né? Você pega referências, né? Aqui como eu costumo sempre indicar, o aplicativo do Pinterest, certo? Ele é um aplicativo interessante para quem quer pegar referências, né? Certo? Ó, Pinterest, certo? Esse aplicativozinho aqui tem todas as lojas a Play Store aí do seu smartphone, né? Certo? E dá para ir pelo navegador também. E dá para pesquisar todo tipo de referência nele. Como eu pesquisei girafa, ele está me mandando elefante aqui, né? Porque de certa forma é relacionado. Mas você consegue pegar várias referências aqui nesse aplicativo. Inclusive referências de outros desenhos, né? Como é o caso aqui, ó. Se você quiser desenhar olhos, né? Vem aqui e bota olhos. Aliás, eu tava até aberto aqui, ó. Não é olhos não, mas esse aqui, ó. Design de personagens. Aí ele mostra alguns personagens desenhados. Aqui tem um concept, né, de um personagem específico. E aí você pega um mundo de referências aqui dentro. Beleza? Então é riquíssimo, eu recomendo demais, certo? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de criação de personagens cartoon. Aqui o resultado dessa aula. Deixa sua dúvida aí, seu comentário. Perdão. Me segue lá no Instagram. Eita. Foi mal. Esqueci da garrafinha d'água. Certo? Me segue lá. Valeu, obrigado por ter assistido e até uma próxima aula.